Boa tarde, pessoal. Quem está falando aqui para vocês é o professor Ronaldo, da Universidade Federal do Mato Grosso, campus de Barra do Garças. E eu sou professor das disciplinas de arquitetura e organização de computadores e de compiladores. Nós vamos estar iniciando agora o nosso curso de Assembly da família x86, dos processadores da família x86, de 64 bits, tá? Nós observamos aí que existe uma certa deficiência de material de Assembly 64 bits na internet, e nós vamos estar tentando aqui nesse curso sanar essa deficiência, ok? Nós vamos começar nosso curso definindo alguns conceitos, tá? Que em algumas pessoas causa uma certa confusão, né? Então, o objetivo aqui é deixar esses conceitos bem claros, tá? Nós vamos estar trabalhando aqui no ambiente Linux, né? Meu Linux é o Linux Mint. E tudo que nós falarmos aqui nós vamos exemplificar, ok? Vamos falar exatamente como que são os comandos aqui no Linux, o que é cada coisa exatamente, tá? E a nossa abordagem vai ser ensinar um comando assembly por vez, uma construção assembly por vez, e ao longo dos exemplos que nós vamos estar dando aqui, construir construções assembly cada vez mais complexas, cada vez com um número maior de instruções, né? Mas nós vamos começar primeiro com alguns conceitos de montagem, compilação, sistema operacional, carregamento de programa, código relocatável, e esses conceitos que em algumas pessoas causam algum tipo de confusão. Nós vamos estar sanando isso daí antes de entrar com profundidade no Assembly propriamente dito. Ok? Então vamos definir alguns conceitos aqui, pessoal, que nós vamos estar usando aqui ao longo do curso, tá? Quando você tem um programa em Assembly, você vai gerar um arquivo objeto, ou você tem vários arquivos objetos e vai gerar um executável a partir desses vários arquivos objetos, tá? Ou de bibliotecas. A gente não fala que a gente está compilando, tá? O programa. Porque a compilação, pessoal, é um procedimento extremamente complicado e técnico, tá? Que existe um curso só para explicar como é que você compila um programa, por exemplo, em C e transforma ele em código de máquina, em código assembly, né? Então, a rigor, pessoal, o compilador, ele é um tradutor, né? Então, imagine o seguinte, você tem, por exemplo, a linguagem português e a linguagem inglês. Você quer traduzir a sua frase do português para o inglês, né? No nosso caso, o compilador ele quer fazer o quê? Ele quer pegar o código em C e transformar num código em assembly, equivalente. O que significa um código equivalente? Que faz a mesma coisa, tá? Então, você precisa fazer essa tradução de um arquivo numa linguagem para um arquivo em outra linguagem. A linguagem-alvo não precisa ser necessariamente o assembly. Você pode pegar um código em C e transformar ele em Pascal, ou você pode pegar um código em C e transformar num código em Java, por exemplo, né? Ok? Que faz a mesma coisa. Na verdade, não teria como fazer a mesma coisa, porque lá a Java usa alocação dinâmica, né? Java usa coletor de lixo, né? Então ele tem um funcionamento semântico diferente, mas enfim, né? O que é a compilação? É transformar um arquivo texto numa linguagem, num arquivo texto semanticamente equivalente em outra linguagem, tá? Isso que é compilação. Compilação não é a geração do executável, tá? A geração do executável é outro processo. Tá? Embora alguns compiladores como o GCC eles façam tudo, né? Ou seja, o GCC ele tem dentro dele um compilador, um link editor, né? Um montador, ele tem tudo dentro dele. Ele gera o executável, tá? A geração do executável em si não é a compilação, tá? Isso tem que estar bem claro, tá? Bom, e quando a gente pega um código em assembly e gera um objeto, né, ou gera um executável direto, né, o que a gente está fazendo? Bom, a transformação do código em assembly num código objeto é o que a gente chama de montagem, tá?
O código objeto pode ser o executável final, pode ser um código que vai ser ligado com outros .os, né, outros objetos, né, ou outras bibliotecas. Tá? Então, a transformação do arquivo, um arquivo em linguagem de montagem, um arquivo assembly, um arquivo objeto, é chamado de montagem. Por que montagem? Tá? Porque é um procedimento mais simples. Geralmente, na montagem, quando você fala de montagem, você tem uma correspondência muito bem clara entre o que está escrito, o texto do seu programa, e os bytes que estão sendo gerados a partir daquele texto. Tá? Então, isso é montagem, pessoal. Isso daí não é compilação. Eu vou compilar meu programa em assembly. Não fala compilar, fala montar. Eu vou montar o meu programa em assembly. Eu vou usar o montador, né, que é um programa, né, semelhante ao compilador, mas que não é um compilador, que vai montar o seu programa. Né, vai, a partir do seu texto, gerar os bytes do seu objeto ou do seu programa executável. Tá? Tá ok, pessoal? Se não tiver biblioteca para ser linkado, se não houver dependência de outros outros arquivos objeto, né, outros .obj ou .o, você pode gerar o executável direto. Né? Então, aí você não tem uma outra etapa, que é o que a gente chama de link edição. O que vem a ser link edição? É você pegar vários códigos objetos, juntar esses códigos, e juntar esses códigos também com objeto, com outras bibliotecas. Né? O que são códigos objeto? Né? São códigos que têm bytes executáveis, né? Bytes que estão prontos ali para o processador pegar, trazer para dentro dele e executar ali, ok? Isso daí é um código objeto, tá? Então a link edição é juntar vários códigos objeto e gerar um executável pronto para ser executado pelo sistema operacional. E como é que o sistema operacional executa esse código executável? Ele faz o que? Ele carrega esse código na memória, tá? E aí vai fazer o ciclo de instrução, né? Vai buscar a instrução, vai executar, a instrução vai buscar dados, né? Toda aquela coisa que a gente estudou no curso de arquitetura de computadores, né? No começo do curso de arquitetura de computadores a gente estudou como é que faz esse processo. Tá? Então, o carregamento do arquivo é feito pelo sistema operacional e o sistema operacional passa a execução, né? A execução para o processador executar o seu programa, né? No final do seu programa, o controle é devolvido para o sistema operacional e o computador volta a executar o sistema operacional. Né? Deixa de executar o seu programa e vai voltar a executar o sistema operacional. Okay? Então aqui temos uma figura, né, bastante ilustrativa aí do que a gente falou. Então eu tenho um programa .c ali, esse programa vai passar por uma compilação. Essa compilação vai gerar um myprog.asm, um myprog.s. Né? Esse myprog.asm geralmente em sistemas do tipo Windows ou DOS, né? Em Assembly, em Linux, né? No Assembly do Linux geralmente é .s, né? Depois você tem a montagem, tá? Que é feito por um montador, que pode ser o NASM ou pode ser o AS ou GAS, né? Que é o montador da GNU, né? Cada montador tem a sua sintaxe diferente, né? Assim como cada linguagem de programação tem a sua sintaxe diferente. Então, o programa escrito, né, para o montador NASM, ele não tem a mesma sintaxe, não tem o mesmo formato, tá, que o montador escrito que um programa assembly escrito para o montador do tipo GAS, por exemplo. Tá? Então, cada montador ele tem a sua sintaxe. O arquivo em assembly para um determinado montador não vai funcionar se você tentar montar esse arquivo usando outro montador. Não vai funcionar, tá, pessoal? Então, cada montador tem a sua sintaxe específica. O montador AS e o montador GAS usam a sintaxe da TIT, que a gente vai discutir aqui no curso. Né? O montador NASM tem uma sintaxe própria. Né? E isso muda muita coisa, tá? Desde como os operandos eles são movidos, tá? Até como as seções do assembly elas são dispostas ao longo do texto. Tá? Então, muda muito isso. Ok? Bom, beleza, você montou, gerou um programa .o, um programa .obj, se for no Windows ou no Linux, no DOS, né, é .obj, se for no Linux é .o, né, ou se você estiver gerando uma biblioteca, um .a, né, um .lib, um .so, né, se for uma biblioteca do sistema operacional, do Linux, né. E aí você vai fazer a link edição. O que é a link edição? Pegar vários .os, vários .sos, vários .as, né, no caso do Linux, né, que a gente está trabalhando com Linux, e juntar isso aí, né, e formar um programa executável, né.
O programa executável no Linux ele é definido pelo atributo, no caso do DOS ou Windows é pela extensão, é .ez, né? E no caso do Windows as bibliotecas são .dlls, né? Bibliotecas dinâmicas. Podem ser bibliotecas estáticas também, né? DLL é Dynamic Link Library, né, pessoal? Então no Windows as bibliotecas são dinâmicas, ok? No Windows as bibliotecas chamam DLLs, Dynamic Link Library, são as bibliotecas dinâmicas do Windows. O Windows tem bibliotecas estáticas também, mas geralmente ele usa bibliotecas dinâmicas. E no Linux você tem, que eu saiba, tanto bibliotecas estáticas quanto dinâmicas, né? Ok? Bom, o que vem a ser o carregamento, né? O SO vai pegar esse código executável no formato ELF, no caso do Linux, né? Ou no formato .ez, no caso do DOS, e vai carregar isso aí na memória, tá? Os endereços que estão no programa .ez ou no programa que foi gerado aí no Linux, são endereços o quê? São endereços relativos, tá? O endereço de uma instrução em relação a outra é um endereço relativo. A instrução de um dado em relação a outro dado também é um endereço relativo, tá? Então o que vai acontecer? O carregador, que é o loader, que é a parte do sistema operacional que vai colocar o programa em memória para ele ser executado, né? Que também é um programa, é claro, né? É tudo programa, né? Então esse cara vai definir os endereços, esse cara vai definir as regiões de memória onde o seu programa vai ficar e tudo mais, tá? Então por isso que a gente diz que o código gerado, o código final, o executável final que é gerado, né? Por todo o processo de montagem, link edição, ele é um código relocável, quer dizer, é um código que você pode carregar em qualquer região da memória. E como é que é esse código? Bom, esse código, pessoal, todo programa ele vai ter geralmente ele é dividido, tá? Embora tudo isso possa ficar no mesmo segmento ou numa mesma página, né? Porque a gente tem os modelos de memória de paginação e de segmentação, embora isso, todo programa pode ficar no mesmo segmento ou numa mesma página, geralmente os programas eles são divididos por páginas ou por segmentos, tá? Então, por exemplo, na arquitetura x86, né? Os programas eles são divididos por as partes do programa, né, que são as áreas de programa, os dados do programa, né, a área de código do programa e a pilha que o programa vai usar, né, são colocadas em áreas de memória distintas. Tem que ser assim, porque senão você começa a empilhar, empilhar bytes e esses bytes sobrepõem a área de código, né? Então o que vai acontecer? Seu programa vai pegar coisa da pilha e executar como se fosse código, né? Os dados têm que estar numa área separada, senão se você der um salto, por exemplo, numa área de dados, o processador vai começar a pegar dados e executar como se fosse código executável. Então as áreas têm que ser separadas, tá? E como é que a gente separa as áreas? Coloca existem várias formas de fazer isso, né? Mas, por exemplo, se você estiver usando o modelo de dados de segmentação, os dados do seu programa ficam num segmento. A área de código fica em outro segmento. E a área de pilha fica em outro segmento. Com segmento, você acessa uma certa quantidade de bytes, né? Por exemplo, em 16 bits, com segmento você acessa 64K, né? Se eu não me engano, é 2 elevado a 16. Então, com segmento você acessa, né, com 16 bits, né? Seu offset tem 16 bits, né? Seu offset em relação ao segmento tem 16 bits. Então, com um segmento você acessa 64K. Em 64 bits, você vai elevar 2 elevado a 64, né? Mas, geralmente, acho que o offset usado não é esse valor, mas enfim, né? Esse é o conceito, né? Você separar dados, código e pilha, tá? E o acesso é feito por registradores especiais. Então, quando você vai buscar código, você sempre busca código, né, na posição RCS:RP, né, que é o que? Você vai buscar códigos no segmento de código. O processador busca código no segmento de código. Quando ele vai fazer um acesso a dados, tá, ele vai buscar esses dados no segmento de dados, né. Quando ele vai fazer instruções de empilhamento, né, o que são instruções de empilhamento? Instruções do tipo push, né, para empilhar um dado, para empilhar um byte na pilha, né? Ou pop, para tirar um dado da pilha e colocar no registrador, né? O push pega o dado do registrador e bota na pilha, né? Bota uma cópia do dado que está no registrador na pilha. O pop tira um dado da pilha, coloca a cópia desse dado, tira o dado da pilha, né? E o dado some, né? Na verdade não some, mas isso, né? Vamos supor que some, tá?
o dado some da pilha e fica no registrador, ok? Então, o dado, ele é tirado da pilha e colocado no registrador com a instrução POP. Quando você usa a instrução CAL, por exemplo, né, para chamar uma função, o endereço para onde essa função tem que retornar, né, é colocado na pilha, empilhado, né? Por quê? Porque quando você dá o RET, que é o retorno da função, você desempilha esse endereço para onde você tem que ir e coloca no registrador de segmento de código, né? Tá certo? E aí o programa é desviado para aquele endereço para onde a função tem que retornar, tá certo? Então, pessoal, eu falei muita coisa aqui que eu vou explicar melhor mais para frente, tá? Mas o que vocês precisam saber agora, no momento, tá? É que as regiões de código, dados e pilha, elas ficam separadas. E quem define essas regiões é o carregador do sistema operacional, tá? Quando ele carrega o programa na memória, ok?